Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Leandro Rodrigues, trazendo para vocês um pouco sobre notícias, informações, dicas, sugestões e tudo mais sobre o mundo dos concursos públicos. Se você é um daqueles que quer começar a estudar para concurso público, mas acha que isso não é para você, que a sua vida é muito corrida e você não é capaz e você acha que esse mundo não é para você, então eu sugiro que você acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou tentar te fazer mudar de ideia. É só você ficar aí, roda a vinheta. Quando eu comecei a estudar para concurso público, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu ouvi muita gente dizer que isso era perda de tempo, que concurso público era falcatrua, que somente aqueles que tinham tempo disponível conseguiriam ser capazes de aprovar e que por isso nunca tinham se dedicado a esse universo. E no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco para vocês da minha experiência na aprovação do concurso público da Polícia Civil de São Paulo, e eu queria contar um pouco para vocês sobre a minha experiência. A ideia, o objetivo desse vídeo hoje é tentar falar para você um pouco sobre como começar a estudar para concurso. Se você é daqueles que tá com vontade de mudar a sua vida, que tem o desejo aí de começar a estudar para concurso público, mas não sabe por onde começar, então talvez a minha experiência possa servir aí de motivação, de ajuda para você dar o primeiro passo aí rumo à sua aprovação. Eu não sou melhor do que ninguém, é evidente, mas a minha experiência às vezes pode ajudar a facilitar um pouco o seu caminho. Então, a grande pergunta que surge é: como estudar para concurso público? Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a almejar um cargo público é traçar um caminho, traçar uma meta de objetivos a serem atingidos e, acima de tudo, você deve identificar a carreira que você busca no concurso público. Porque, não sei se você sabe, mas concurso público é um universo muito grande, muito vasto, tem inúmeras possibilidades de você adentrar num cargo público. Então, o primeiro grande passo é você definir qual a carreira que você busca. Tem muitas pessoas que começam a estudar para concurso público, uma hora tá começando a estudar para o concurso do INSS, aí depois já começa a estudar pro TJ, depois começa a estudar pro TRE, aí vem e sai o concurso da Polícia Federal. O cara já começa a querer estudar pra Polícia Federal e o cara acaba estudando de tudo um pouco e na prática ele não tá estudando bosta nenhuma. Então, o primeiro passo é você definir qual a carreira que você busca. Ah, eu quero carreiras tribunais. Meu sonho é trabalhar no TJ, meu sonho é trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, trabalhar no Tribunal Federal. Eu quero carreiras tribunais. Definiu a carreira tribunal? Ah, não, eu quero carreiras administrativas, eu quero carreiras bancárias. Ah não, meu sonho é ser policial, eu quero para as carreiras policiais. Defina qual é a carreira que você vai buscar aí, para depois você começar a preparar os seus estudos. Por que eu digo isso? Quando você pega as carreiras que você deseja estudar, tem coisas, por exemplo, que só são cobradas dentro das carreiras policiais, e não faz o menor sentido, se o seu sonho é ser policial, você começar a estudar coisas relacionadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo. Não faz o menor sentido, se você quer ir para uma carreira tribunal, estudar a lei orgânica da polícia da qual você quer pertencer. Então, uma vez que você define qual a carreira que você quer estudar, é um conjunto de matérias ali que são parecidos e você pode aproveitar em concursos que são daquela mesma carreira. Então, por exemplo, se você vai estudar para as carreiras tribunais, você vai estudar para o TJ São Paulo, mas se abrir um concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, o número de matérias que você vai ter que adaptar para poder passar no concurso do Tribunal de Justiça do Paraná é muito menor, uma vez que você já está voltado, já está focado em estudar para as carreiras tribunais. Com as carreiras policiais é a mesma coisa. Se você está estudando um leque de matérias que só são cobradas dentro das carreiras tribunais, aumenta muito mais as suas possibilidades de aprovação, porque para você ir migrar de um edital para o outro, o sofrimento vai ser muito menor, porque tem algumas matérias ali que já se encaixam, né? E a lei é a mesma, tem que fazer uma ou outra adaptação, mas de um ponto de vista geral, pouca coisa muda, certo? Por isso que a primeira dica que eu dou para você que não começou a estudar para concurso, ou mesmo já está estudando, mas ainda não definiu qual a carreira que você quer, defina uma carreira. Defina qual a carreira que você vai dedicar os seus estudos para você ter uma maximização maior, até mesmo do seu aprendizado, beleza? Depois que você fez isso, definiu qual a carreira que você vai prestar o concurso, tudo fica mais fácil. Outra coisa que muita gente costuma pecar, que faz com que as pessoas não consigam realizar o sonho de passar no concurso público, é as pessoas começarem a estudar apenas quando o edital abre. Esse é um erro clássico que eu diria 90% dos concurseiros, das pessoas que prestam concurso, porque eu nem vou chamar o cara que presta a prova depois que o edital tá aberto de concurseiro. Tem muita gente que é aventureira. Isso, inclusive, leva a uma outra questão. Muita gente se assusta com o número de vagas ofertadas e a quantidade de pessoas que vão competir. Eu vou dar um exemplo do meu concurso para vocês terem uma noção do que eu tô falando. O concurso que eu prestei foi o concurso que abriu o edital em 2018, que foi o concurso para escrivão da Polícia Civil. Abriu junto com o de investigador, outras carreiras de nível médio. Eu só prestei para escrivão, porque esse era meu foco, esse era meu objetivo. Se você quiser
quiser, depois eu posso falar por que eu optei pela carreira de escrivão e não por investigador, por exemplo. Mas quando abri o meu edital, eu já estava estudando há mais ou menos uns 6 meses, especificamente para o cargo de escrivão da Polícia Civil. E aí eu me lembro que quando abriu, foram encerradas as inscrições, se não me falha a memória, foram mais de 23 mil pessoas inscritas para apenas 800 vagas, que é o que ofertava lá o edital para escrivão. O primeiro passo para quem é aventureiro é já desanimar logo de cara. O cara vê e fala, porra, mas 800 vagas e 23 mil pessoas inscritas, eu não vou passar, isso não é para mim, a concorrência vai ser muito grande. E isso é um erro clássico que você também não deve levar em consideração. Nunca leve em consideração a quantidade de inscritos e o número de vagas. Não caia nesse erro, você só precisa de uma vaga. E vamos lembrar que, como eu disse anteriormente, a maior parte das pessoas que prestam concurso público, elas prestam esse concurso apenas como aventureiros. Não são pessoas que estão de fato se dedicando àquele cargo. A maior parte, a maioria esmagadora das pessoas que vão prestar um concurso, que vão lá fazer a prova no dia, não fazem ideia nem do que vai ser cobrado. Vão lá e simplesmente fazem a prova. Então, por isso, a dica mais importante depois dessa de você escolher a carreira que eu posso sugerir é você começar a se preparar antes do seu edital abrir. Ah, mas eu não sei quando o meu edital vai abrir, o cargo que eu quero, não tem nem previsão para o edital ser autorizado, para o edital abrir. Melhor ainda, a pergunta que eu faço para você é: se fosse aberto o edital para o cargo que você deseja hoje, você estaria de fato preparado para prestar essa prova? Tá vendo? Então, a grande questão é, estuda antes do edital. Quanto mais tempo você tem para estudar antes do edital, maior vai ser a sua preparação. E é óbvio que você vai estar muito mais preparado para fazer uma prova com mais tranquilidade, uma prova sem nenhuma surpresa. Você já vai estar calejado com as matérias, você já vai ter exaurido todo o edital. Porque quando sai o edital, normalmente, quando abre um edital pro dia da prova, com algumas exceções, você tem um prazo ali de no máximo 3, estourando muito alto 4 meses. Então é um período de tempo muito curto. Se você for pegar, por exemplo, o edital de escrivão da Polícia Civil de São Paulo, quando abriu o edital, 3 meses depois veio a prova. É óbvio que em 3 meses você não tem tempo de dar conta de todo o edital. Só conseguiu ser aprovado quem ou já estava estudando anteriormente para outros cargos, né, e aí aproveita uma matéria ou outra, ou a galera que já estava estudando há um tempo. Tem exceções? É óbvio que tem. Ah, mas eu conheço o meu vizinho que foi aprovado para delegado, ele tem 22 anos, nunca pegou num livro na vida, terminou a faculdade e foi aprovado. Ele é uma exceção. Eu conheço o meu colega lá, o amigo da esposa, da minha prima, da avó, do meu cachorro, que foi aprovado lá no concurso, estudando apenas um mês depois que a prova, que o edital já tinha sido autorizado. Esse tipo de pessoas existe, mas se você for pensar bem, a quantidade, a porcentagem de pessoas que são aprovadas no concurso sem estudar, ou que estudou apenas um mês, 2 semanas, isso é uma exceção, tá? É a exceção da exceção da exceção. Você não tem que levar essas pessoas como exemplo. Não seja, a menos que você seja um desses super nerds aí que tem um QI de Albert Einstein, que eu não acho que é a maioria da população, não caia nessa besteira. Estude antes, se prepare antes. E é óbvio também, pessoal, não adianta você ter um longo período de preparação, mas você se preparar errado. Então, depois que você fez uma preparação anterior ao edital, você já começou a estudar antes do seu edital estar aberto, você já está saindo na frente de mais de 80% das pessoas que vão prestar aquela prova. Te garanto, isso não é um achismo, isso são estudos feitos de pessoas que especializam suas vidas em estudarem como funciona o universo de concurso público, e já foi mais do que constatado que apenas chutando alto, 15% das pessoas que prestam concurso público de fato estudaram aquelas matérias, de fato se prepararam com antecedência. Então você não vai competir com lá os 26, os 30, 50 mil, 100 mil pessoas. Você vai competir ali com 15% daquele número no máximo, chutando muito alto, sendo muito pessimista, você vai competir contra 15%. A terceira outra dica que eu dou pra você é organizar o seu tempo. E aqui talvez seja o maior problema de todas as pessoas que começam a estudar para concurso público. Organizar o tempo é uma coisa muito difícil. Mas isso também é um fator de divisor de águas, porque tem muitas pessoas que estão motivadas, que decidem mudar de vida, que decidem começar a estudar antes do edital, mas que na hora que vê a rotina acontecer, a dificuldade de organizar o tempo acaba fazendo com que muitas pessoas desistam na metade do caminho. Então, organizar o seu tempo é fundamental para a sua aprovação. Não adianta nada você estar motivado, não adianta nada você estar inspirado, você começar a estudar antes do edital, se você não conseguir controlar a sua rotina de estudo. Ah, mas eu trabalho demais, eu nunca tenho tempo. Essa é a desculpa clássica de todas as pessoas que desistem na primeira dificuldade. Essa é a desculpa mais comum que a gente encontra. Eu não tenho tempo. Pessoal, o tempo quem
quem faz é você. Eu vou dar um exemplo um pouco sobre a minha vida para vocês terem uma noção de como foi que eu fiz. Eu tive muita dificuldade para começar a estudar para concurso. Primeiro, eu sou professor de História e Filosofia, e no Brasil o professor não é muito valorizado, como todo mundo sabe, e por conta disso, eu atualmente dou aula em 3 escolas. Então eu praticamente dava aula todo período da manhã e período da tarde. Costumava sair de casa às 6h30, acordava às 6 horas da manhã, para sair de casa às 6h30, 7 horas para ir para a escola trabalhar, e só voltava para casa depois das 7. Então eu só chegava em casa às 7h30, 8 horas da noite, que é o que basicamente a maior parte das pessoas fazem. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande para conseguir me concentrar, porque eu tenho um filho de 3 anos, chamado João Pedro. Eu já até disse isso anteriormente, né, no vídeo que eu gravei ali sobre a Revolução de 1932. O meu filho, ele é autista, então ele acaba exigindo muito da minha dedicação também. É muito difícil você conseguir estudar com uma criança que tem esse transtorno, porque eles querem atenção o tempo inteiro, então ele queria brincar o tempo inteiro, ou às vezes ele tinha as crises dele que eu tinha que parar. Então na prática, eu conseguia de fato estudar todo dia, no máximo 1 hora, 1h30 quando eu chegava em casa. Era o tempo ali que o meu filho pegava no sono, ou que ele ficava ali um pouco mais calmo, eu ia lá e conseguia estudar. Mas aonde que eu tirava essa diferença? Na minha rotina durante o dia. Botei no papel como é que era a minha rotina. Eu, por exemplo, tinha muitas aulas vagas nas escolas que eu trabalhava, dava a primeira aula, depois eu só ia para voltar para a sala de aula, a terceira aula. A diferença entre uma aula e outra eram 50 minutos. E aí o que eu percebi? Que ao invés de estudar, o que eu fazia nesses 50 minutos? Ficava no Facebook, ficava mexendo no WhatsApp, no celular. E aí eu comecei a aproveitar esse tempo extra que eu tinha para poder estudar. Então eu, por exemplo, baixei a Constituição no meu celular e eu ficava lendo a Constituição. Lia lá os artigos que iam cair na minha prova, lia lá o Código Penal, lia lá o Código de Processo Penal. E então você que vai saber, eu não faço ideia de como é essa rotina, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham manhã, tarde, praticamente noite, chegam em casa, tem família para cuidar, tem filho para cuidar. Tudo é muito difícil, mas gente, essa é a grande diferença daqueles que vão desistir. Você conseguir organizar o seu tempo talvez seja o divisor de águas para a tua aprovação. Na minha opinião, organizar o tempo é 50% da sua aprovação. Então tire um dia só para você organizar o seu tempo. Às vezes no caminho que você vai para casa, que vai para casa de ônibus, que vai para casa de metrô, de trem, dá uma lida no texto da lei. Isso também é estudo, tá? Ler o texto de lei também é uma forma de você estudar. Então na prática, quem vai fazer isso é você, cara. Você que conhece a sua rotina, você que sabe o que você pode tirar para estudar ou não. É você que conhece a sua realidade. A dica que eu dou é: organize o seu tempo de estudo. Na minha opinião, o mais importante não é o tempo que você estuda, mas a qualidade dos seus estudos. Tem muitas pessoas que vão falar pra você que estudar, eu estudo 5 horas por dia, cara, porque eu sou solteiro, eu trabalho só um período, então eu tô estudando aí 5 horas por dia, e aí o cara já tenta te desanimar. Porra, mano, o cara estuda 5 horas por dia e eu consigo no máximo ali estudar 1 hora, ele vai passar e eu não. Para com isso, tá? Não é o tempo que você dedica aos seus estudos que vai fazer você ser aprovado ou não, é a qualidade dos seus estudos. Então vamos lá. Escolheu a carreira, começou a estudar antes do edital, organizou o seu tempo. O próximo passo que eu aconselho para você é resolver exercícios, certo? Resolva muitos exercícios. Não tem limite. Quanto mais exercícios você resolver, melhor. E é óbvio, de preferência, resolva os exercícios daquela banca da qual você pretende prestar a prova, certo? Por exemplo, quero prestar a prova para a Polícia Federal, quero ser o escrivão da Polícia Federal. Cara, você vai resolver o máximo de exercícios possível da banca CESP. Quero prestar uma prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Meu irmão, você vai arrebentar de resolver exercícios da banca VUNESP. O ideal é você resolver exercício todo dia. Então não tem limite. Tem pessoas que gostam de resolver exercício no final de semana. Eu aconselho, mas esse é o que eu acredito. Aí se você acha que isso é interessante ou não, aí vai de você. Eu resolvi exercício todo santo dia. Como é que você pode resolver exercício? Olha, tem muitas empresas, tem muitos sites que são especializados em fornecer um banco de dados de questões das bancas que você deseja. Por exemplo, eu assinava o Aprova Concursos. É um curso preparatório também, mas eu assinava só o banco de dados dele de questões. Eu pagava, se não me engano, R$20 lá por ano que eles cobravam, e você tinha acesso a todas as questões do banco de dados deles. Eram mais de 800 mil questões. Eu não tô fazendo propaganda pra eles não, tá? Tem outros também, tem o que? Concursos, enfim. Vale a pena você assinar e você resolver o máximo de exercício possível. Por que é importante resolver exercício, pessoal? Porque você vai ficar acostumado com o jeito como a banca pergunta aquilo que você tá estudando. Uma coisa é você ter a teoria. A teoria, ela é essencial. Beleza, acabei de ter uma teoria aqui sobre remédios constitucionais. Estudei o que é um habeas corpus, por exemplo. Entendi tudo o que é habeas corpus perfeitamente, mas como é que a
banca Vunesp, como é que a banca CESP cobra uma questão sobre habeas corpus? E aí não tem outro jeito. A única forma que você tem de saber isso é resolvendo exercícios. Porque vai chegar uma hora em que a banca já perguntou de tantas formas possíveis o que é um habeas corpus, que vai chegar uma hora que ela vai acabar repetindo questão. Você vai ficar calejado de como aquela banca pergunta aquilo. Então é essencial também você dedicar uma grande parte do seu tempo, dos seus estudos, para resolver exercícios. E também aconselho aí uma outra dica: faça revisões constantes. Resumo: tem pessoas que adoram fazer resumos e aprendem muito com resumos, tem pessoas que odeiam, que acham um saco fazer resumos. Acho que isso vai muito de você. Eu, por exemplo, não gosto muito de fazer resumos. Eu sou um cara que aprendo muito mais resolvendo exercícios do que fazendo resumos. Mas eu conheço pessoas que aprendem muito mais fazendo resumos. Mas, além dos exercícios, tente resolver simulados, pessoal. Tente tirar pelo menos um dia ali por mês para você pegar uma prova anterior daquele cargo que você deseja e tenta simular o ambiente da prova. Se tranca no quarto, desliga o Wi-Fi e você vai simular, coloca lá um cronômetro no lado para você cronometrar o tempo que você vai gastar para fazer aquela prova e simula como se você estivesse fazendo aquela prova naquele dia. Outra coisa que eu acho que também pode ser que te ajude bastante, que eu fiz muito isso, pesquise na internet, no YouTube, pessoas que já passaram por aquilo que você vai passar, pessoas que já foram aprovadas no cargo que você deseja e estão tentando passar dicas. Se você está pensando em estudar para algum concurso, antes de você começar, pesquisa na internet quem já passou por aquilo que você está passando, porque às vezes o cara que já passou por aquilo que você vai passar, ele pode facilitar um pouco o seu caminho. Às vezes a pessoa ela já sentiu na pele quais foram as dificuldades e ela traz para você um pouco de dicas ali que você pode evitar, não cometer os erros que ela cometeu. Isso pode ajudar também a sua aprovação. Eu vou inclusive deixar aqui quem tem interesse em estudar para a Polícia Civil no estado de São Paulo. Me ajudou muito, por exemplo, depois da minha aprovação, notícias que eu tinha ali sobre a prova escrita, que eu fiquei ansioso para saber a nota de corte, como que era o concurso da Polícia Civil. Eu vi muito o canal do André Souza. O canal dele é André Souza PCSP. Para vocês terem uma noção, o André ele pegou os editais de 2018 da Polícia Civil. Ele foi um dos aprovados no concurso de agente de polícia daqui do estado de São Paulo. E o André pegou desde o dia do final da prova preambular do curso de AGPOL e até agora, né, recentemente, ele ainda tem o canal dele aberto falando especificamente, exclusivamente só sobre os cargos e sobre as fases do concurso da Polícia Civil. Então tem tudo lá. O cara tem mais de 200 vídeos no canal dele falando só sobre o concurso da Polícia Civil. Meu, você tem vontade de ser agente de polícia aqui em São Paulo? Pega o canal do cara, dá uma olhada no que o cara já falou, olha as coisas que ele falou sobre o certame, sobre as provas, tem tudo lá. Tem todas as informações possíveis. E para outros cargos também, eu quero para as carreiras tribunais, com certeza você encontra pessoas aí na internet que tem lá experiências e contando um pouco sobre a aprovação. Eu pretendo trazer um pouco sobre a minha experiência na aprovação do cargo de escrivão. Então, por exemplo, você quer ser escrivão da Polícia Civil? Siga meu canal, se inscreva aí no canal, acompanhe os próximos vídeos, quem sabe eu posso aí facilitar um pouco a sua aprovação, beleza? Bom, pessoal, então eu não vou me estender muito, tem muitas outras coisas que eu poderia falar para vocês, mas eu acho que se eu for ficar falando, o vídeo vai ficar muito extenso. Hoje eu tentei trazer para vocês aí algumas dicas do que eu, Leandro Rodrigues, acho importante para você, para quem tá começando a estudar para concurso. Esse vídeo é voltado para quem ainda não começou a estudar para concurso ou para quem já começou, mas tá meio perdido, não sabe muito bem como se organizar. Se você já tá estudando uma certa bagagem, você já tem uma rotina de estudos mais acelerada e quiser comentar um pouco sobre a sua experiência, como é que você fez aí para organizar os seus estudos, bota aqui também nos comentários, tá? Eu apenas tentei trazer algumas dicas aí do que eu achei que foi importante na minha preparação, na minha aprovação. Se você acha que alguma coisa do que eu falei aqui pode ser descartada, tranquilo, né? Você que vai na prática aí se organizar. O mais importante é estude. Não importa qual a sua idade, não importa qual as condições financeiras que você tem, não importa quanto tempo você pode se dedicar aos estudos, estude. Quanto antes você começar a estudar, melhor. E organize a sua vida de estudos. Se você fizer isso, você com certeza vai estar na frente aí de mais de 80% aí daqueles que vão se inscrever na prova que você tanto deseja. Então esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que o que eu trouxe para você tenha te servido de alguma forma. Se você gostou, curte esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para que assim que soltar outros vídeos você vai ser o primeiro a saber. Também coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sugestões de outros vídeos que você quer que eu fale. E é isso aí. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou, valeu!